Bom, hoje nós vamos falar sobre um novo capítulo aqui do nosso livro, né, que é o capítulo 4, O Homem em Busca do Êxito. E o primeiro item aqui fala da insegurança e das crises, né? E é muito... Foi um capítulo assim fascinante para mim, no sentido de que eu não conseguia dar vontade de escrever todo o capítulo, né? Basicamente é isso, porque a Joana de Ângeles faz uma passagem de toda a insegurança que o homem tem, todos nós temos, né? E o porquê que isso se reflete na sociedade, se reflete nas crises, né? Dá para perceber claramente que o homem é menos mal do que inseguro, né? A insegurança acaba gerando muitos e muitos descontroles, né? E ela dá aqui exatamente o ponto, o tom de como a gente deve tentar se autodescobrir para se sentir mais seguro. Então é assim um capítulo fascinante. Mas isso nós vamos ver adiante, né? Pergunto, nesse último encontro do ano, quem gostaria de ler o nosso evangelho? Alguém? Alguém? Se ninguém se propõe, eu me proponho. Mas se tiver alguém que se proponha, né, sempre... A Marisa, opa Marisa, por favor, leia para nós. Só ativa aí o seu som. Isso, tá ótimo. Tudo bem? Tudo certo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra a teu pai e tua mãe. Item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar, mas especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A algum deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos das suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Ótimo, ótimo. Muito bem. Então vamos lá, fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações, para que possamos, então, nos concentrar em mais esta reunião, não é? Vamos pedir ao nosso mestre amigo Jesus que esteja conosco, junto com os teus prepostos amigos, os nossos mentores, os mentores do Centro Espírita Alvorada Nova, possam compartilhar conosco nesta noite, que possamos extrair do livro que estamos estudando, O Homem Integral, da nossa querida Joana de Ângeles, as melhores diretrizes para o nosso caminho a seguir. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem, meus caros. Então, eu dizia, né, que nós vamos falar sobre insegurança e crises, né? É um capítulo do livro Homem Integral, que é um capítulo bastante pesado, no sentido de que a Joana de Ângeles faz uma leitura, né, do que é a nossa geração, o que é o momento em que nós estamos vivendo, e, novamente, se mostra incrivelmente atual, né? Num livro que tem aí 30 anos, ele mostra toda a sua atualidade, né? Mostrando com isso que a nossa transformação, esse momento que nós estamos vivenciando do mundo, que está tentando deixar de ser de provas e expiações para um mundo de regeneração, que essa mudança não é do dia para a noite.
que isso vem sendo conquistas dia a dia e que ainda vai perdurar por bastante tempo para que a gente tenha realmente um mundo bem melhor, né? Enfim, se a gente seguir o que tiver aqui, né? Aí, como disse o Pedro lá na nossa mensagem, né? O grande homem integral foi Jesus, né? Se a gente seguisse Jesus, aí seria um caminho bem mais fácil para todo mundo, né? Bom, vamos compartilhar aqui a tela e logo de início eu digo para vocês que o primeiro parágrafo deste capítulo, ele já se mostra assim extremamente a Joana de Ângeles, ela tratou aqui de uma forma toda a sua vertente poetisa, né? Que a Joana de Ângeles foi em encarnações pretéritas poetisa, né? Então, olha como ela começa o capítulo. Eu fiz questão de colocar, porque eu tive que ir para o dicionário umas 3 vezes para poder entender aqui o que a nossa querida colocou. Esbooram-se sobre os camartelos da revolução, das revoluções odiernas, os edifícios de tradições ultramontanas, cedendo lugares às apressadas construções do desequilíbrio, sem memória ancestral, sem alicerce cultural. Bom, muitos que leem esse primeiro parágrafo já não lê mais nada, porque fala assim, não, né, esse Joana de Ângeles é muito difícil. Não é que ela tem esse lado poetisa, então ela sabe mexer bem com as palavras, né? Indo aí umas 3 vezes para o dicionário, esbooram-se, se desfaz, né? Se tornam pequenas partículas, né? Sobre os camartelos, que são, na verdade, um instrumento parecido com o martelo, segundo o dicionário, um pouco menor, das revoluções odiernas, ou seja, das revoluções de hoje em dia. Então, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que há uma desconstrução, que tudo está desmoronando, né? Que nós estamos transformando em pequenas partículas algumas tradições que já eram tradições antigas, né? Ultramontana é transmontana, é de longe, que vem de muito tempo, né? Cedendo lugar a apressadas construções e desequilíbrio. Então, todos aqueles alicerces que por muito tempo foram construídos, né, de algumas tradições, né, de algumas posturas que as pessoas tinham, tudo isso, no momento atual, está sendo desconstruído. E, no lugar dessas construções, está sendo criado em apressadas construções, quer dizer, construções que assim, precisam tomar um lugar, já que aquilo não existe mais, a gente precisa construir uma nova situação. Então, se apressa nessa condição essas construções desequilibradas, sem memória ancestral, sem alicerce cultural. Eu tenho plena convicção de que um país, né, um povo, só consegue realmente uma estrutura baseado em cultura, baseado em educação, né, que são alicerces, que são realmente alavancas que possam posicionar as pessoas em qualquer situação. Eu me lembro, e é claro que o meu exemplo é um exemplo banal, mas eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei com 17 para 18 anos, com muita dificuldade financeira, inclusive, para pagar a faculdade. Mas eu lembro que tinha alguns amigos meus que estavam entrando ali aos 18 anos e que já tinham um carro, já tinham guardado algum dinheiro, já tinham comprado. Eu não tinha essa condição, mas eu estava investindo em educação, eu estava investindo no estudo. E eu lembro de um pensamento meu nesse sentido, de que, poxa, agora eu não tenho, mas vamos com calma, lá na frente, um dia, né, eu vou ter. E, graças ao bom Deus, essa minha instrução que vem do lado de trás consegue me segurar em todas as crises que nós vamos passar, né? E estamos passando.
É algo que foi conquistado e que se mantém, com grandes dificuldades, claro, porque nem sempre as situações são simples, né? Mas que mantém, quer dizer, é uma profissão, é um estudo que veio com uma bagagem que ajuda a superar as crises. Esse meu exemplo simples e até bastante banal, ele serve exatamente para o capítulo na medida em que a Joana de Ângeles está analisando os momentos de crise, os momentos de dificuldade. E para superar esses momentos de dificuldade, nós temos que ter uma estrutura. E como que é essa estrutura? A estrutura cultural, essa estrutura educacional, é aquela memória ancestral. Quando se fala em memória, nós estamos lembrando das coisas pretéritas que servem de referência para o nosso futuro. Um país sem passado é um país sem futuro. Nós precisamos mirar os erros e os acertos pretéritos para, na sequência, conseguirmos acertar muito mais do que errar, né? Isso é que é a memória ancestral. E a Joana já começa o capítulo mostrando exatamente isso, de que há uma substituição das velhas tradições, como se tudo não prestasse, como se tudo não servisse para nada, reconstruindo tudo isso de uma maneira apressada. Claro que sempre há uma evolução, mas ela se refere a essa apressada reconstrução em desequilíbrio, né? E aí ela continua. Ruim, né? Acaba ruindo tudo. Ruim, diante dos abalos da ciência tecnológica, o empirismo passadista. Empirismo é a experiência prática, né? Aquilo que as pessoas têm. E as obras da arbitrária dominação totalitária, substituídos pelo alucinar das novas maquinações de aventureiros desalmados, perseguindo suas ambições imediatistas a prejuízo da sociedade e do indivíduo. Então, é assim, é uma coisa muito complexa isso, porque em um primeiro momento ela diz que muitas coisas do passado, né, elas eram obras de uma dominação totalitária de tempos em tempos, os povos são dominados, né, existe um peso e um contrapeso diante da história em que nós percebemos, e muitas construções, então, claro que tem um momento de evolução, mas acaba se tratando tudo dessa forma. É o que nós estamos vendo hoje, inclusive com relação a estátuas que estão sendo derrubadas, né? Pessoas que foram emblemáticas no passado, mas porque tiveram determinados erros ou determinadas falhas, ou até determinadas visões para a sua época, que foram importantes para a sua época, são desconstruídos hoje em dia. Então, alguém lá da história que foi escravagista, hoje ele é tratado como um monstro, porque na época dele ele era escravagista, né? Só que todo mundo tinha esse pensamento escravagista à época, né? Então nós temos que entender isso pelo pensamento do momento, da evolução do ser humano, né? Dentro do Império Romano, por exemplo, talvez o maior dos imperadores em termos filosóficos, que deixou obra fantástica que a gente pode ler até hoje, é o Marco Aurélio. Se você pega as obras do Marco Aurélio, elas estão aí dispostas, é assim, maravilhoso. Só que o Marco Aurélio, como um imperador, também matou muita gente, também, quer dizer, então vamos rasgar tudo que o Marco Aurélio deixou, porque, né? Só que é esse o tratamento. E aí o que acontece? Ela fala assim, substituídos pelo alucinar das novas maquinações. É alucinante, na verdade, né? Aquilo que vem surgindo numa velocidade gigantesca, né? Tudo assim é basicamente alucinógeno. Se você parar para pensar, você fica meio perdido em tantas inovações, e que são boas, claro, mas que são trazidas muitas vezes por aventureiros desalmados. A Joana de Ângeles, né?
Aventureiros desalmados, que estão pensando pura e simplesmente no seu lucro, né? Na sua satisfação pessoal, no seu poder, né? Em prejuízo da sociedade e do indivíduo. Nós já falamos aqui, tratamos, porque os capítulos são muito amarrados, né? Nós falamos, inclusive indicamos no Netflix, né? O dilema das redes, né? Que a gente falou sobre isso, e a tecnologia, então, a prejuízo do homem, muitas vezes. Depende de como você vai tratar isso tudo, né? Ela fala, aqui eu não copiei o que ela falou, só tirei a síntese, né? Fala de uma política desgovernada, né? De triunfadores de um dia. Então, nós vemos no Brasil e no mundo governantes que assim querem marcar a época e são triunfadores de um dia, logo serão esquecidos, né? Você não tem mais aqueles estadistas que você tinha no passado, em que a gente fica estudando esses estadistas, né? Na história, a gente pega a biografia, quer entender o que se passa. Dos governantes que nós temos hoje em dia, não só no Brasil como no mundo, dificilmente a gente vai se interessar pela história, pelo que contribuiu, né? Porque são triunfadores de um dia. Os direitos humanos, né? Ela diz no capítulo que são completamente esquecidos, exatamente vilipendiados por aqueles que deveriam defendê-los, né? Os direitos humanos é a base de qualquer base do direito tem que ser baseada nos direitos humanos. O direito foi feito para o ser humano, né? Mas isso é absolutamente esquecido. Muitas vezes o direito é o direito das corporações, mas aí a gente vai entrar numa outra seara que foge um pouco aqui do nosso escopo, né? A anarquia substitui a ordem. Sim, muitas vezes o que é ordem não serve, né? É muito ditatorial ter ordem, ter disciplina, muitas vezes. Transformações sociais não têm tempo de ser assimiladas. Aquilo que ela falou sobre a apressada reconstrução, né? As mudanças sociais, elas são importantes. É claro que todas as conquistas que são feitas pela sociedade, tem muitas, principalmente nos últimos anos. Se você pegar os últimos 10 anos, se a gente fizesse um recorte temporal, você veria que 10 anos atrás é completamente diferente do que nós temos hoje, né? E vê que tem muita evolução. Claro, tem muita evolução, só que não há nenhum tempo para essa adaptação, né? O tempo de assimilar essas situações. Hoje, se a gente não tomar o devido cuidado por uma determinada colocação, por uma determinada postura que ontem era aceitável, hoje é capaz da gente ser processado, dependendo do que a gente falar. Né? Porque a gente não tem o tempo de amadurecer, de assentar, de entender exatamente o porquê dessas mudanças que vêm acontecendo. Né? Ideias liberais revolucionárias que instigam o homem fraco contra o seu irmão mais forte, gerando ódios. Isso realmente é o que acontece hoje. Isso foi escrito há 30 anos, mas é o que acontece hoje, né? Então, quem é mais forte em qualquer situação, há pessoas que, pelas suas características, pelas suas experiências pretéritas, pelas outras encarnações, as suas bagagens, o seu merecimento, enfim, um monte de fatores, são pessoas que são um pouco mais fortes do que outras que são, até mesmo emocionalmente, mais fracas. Ninguém é melhor que ninguém. Só que alguns têm um pouco mais de experiência, alguns avançaram mais, estudaram mais, se prepararam mais, e outros se prepararam menos. Todos vamos chegar no mesmo caminho, mas não podemos dizer que absolutamente todos que estão encarnados têm exatamente as mesmas características. Isso não é real. Tem pessoas que estão em diferentes níveis. E aí o que acontece? Em busca de um falso equilíbrio, de tornar tudo absolutamente igual para todos, essas ideias liberais, revolucionárias, o que é?
acaba botando um contra o outro, né? Criando ódios, criando ódios. Há um ano, nós estávamos debatendo lá no CIAN a questão de muitas famílias, não exatamente no CIAN, mas em algumas palestras, algumas coisas eram ditas, no sentido de famílias divididas, né? Polarizadas. Porque eu não converso mais com aquela tia, com aquele tio, com não sei quem, porque ele fala disso, eu falo daquilo, nosso pensamento é diferente. E hoje nós estamos separados, e não é por conta de ideologia nenhuma, né? Nós estamos separados porque a vida nos separou. Olha só como é que é, né? E aí a gente volta para trás e fala assim, poxa, que legal se eu tivesse junto com o pessoal o ano passado, né? A gente até releva qualquer situação. Essas infantilidades nossas, né? Sucedem-se desse modo, aí ela entra nas crises. Ela fala desse perfil, então, né, que as pessoas estão tendo, e ela entra nas crises, né? Sucedem-se desse modo as crises de autoridade, de respeito, de honradez, de valores ético-morais e a desumanização da criatura, que a gente já tratou aqui muitas vezes, né? O ser humano desumanizado. A soma nos painéis do comportamento, insensibilizando-a pelo amolentamento, e eu fui ao dicionário, o amolentamento é algo que deixa mais mole mesmo, é exatamente isso, emocional, ou exacerbação na volúpia do prazer e da violência conduzidos pelas ambições desmedidas. Bom, só esse parágrafo daria para a gente ficar aqui muito tempo, né? Porque as crises, elas se sucedem. Mas quais são as crises? São muitas as crises. Mas são as crises no campo moral, no campo ético, né? Então, as crises de autoridade, eu venho falando isso há muito tempo, venho falando para os meus alunos de direito, venho falando na Casa Espírita sempre que posso, né? Que há um desrespeito muito grande pelas autoridades, né? As próprias autoridades não se respeitam num primeiro momento, né? Não tem uma postura que seja adequada, e as pessoas também não respeitam a autoridade, as instituições, né? O respeito às instituições. Eu não canso de mencionar que em alguns lugares do mundo, por exemplo, a polícia é absolutamente respeitada. Então, quando a polícia passa, as crianças reverenciam e tem até loja que vende os símbolos da polícia e tal. E aqui no Brasil, a polícia, por exemplo, não é respeitada, né? É uma instituição diante de tantas instituições. Então, uma crise de respeito, uma crise de honradez. Esse termo, honra, né? As pessoas muitas vezes têm até uma certa dificuldade de definir o que é honra, né? Ou as pessoas fazerem isso por uma questão de honra. Não existe mais isso. De valores ético-morais, a gente já tratou bastante disso, né? E essa desumanização torna a pessoa insensível, emocionalmente abalada, emocionalmente desestruturada, e acaba gerando essa volúpia, essa vontade do prazer. O prazer e a violência, né, que andam juntos, porque os dois levam a uma sensação de um prazer momentâneo, né, diante das ambições desmedidas. A crise de autoridade responde pela corrupção em todas as áreas, sob cobertura daqueles que deveriam zelar pelos bens públicos e administrá-los, a favor da comunidade, pois que, para tal, se candidataram aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para esse fim. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Joana de Ângeles que está dizendo. Há 30 anos. Mostrando que a crise de autoridade ela alcança todos os níveis e a corrupção acaba chegando a todas as áreas. Eu lembro quando eu era pequeno,
No colégio, antes, no colégio não, no ginásio, antigo ginásio, que seria fundamental hoje, né? Fundamental 2, que é o antigo ginásio. Eu lembro que no colégio que eu estudei, Colégio São Vicente de Paulo na Penha, nós tivemos lá toda uma estrutura sobre corrupção. E aí a gente precisava descobrir quem era o corrupto. Aí eles colocaram lá um manto assim, né? Aí a pessoa abria lá para ver quem era o corrupto. E aí quando a pessoa abria, ela via um espelho. Era isso que se colocava na minha época, quando eu era pequeno lá em Barbacena, né? Então, quer dizer, isso não é de hoje, né? Em que a corrupção crassa pela sociedade, pela essa desestrutura mesmo das autoridades, né? Que deveriam dar o exemplo de cima para baixo, né? O homem apresenta-se doente e a sociedade, que lhe é o corpo grupal, encontra-se desestruturada e em padecimento total. É um quadro triste e sinistro, mas é o que reflete na sociedade, uma sociedade doente. Muitas vezes a gente vê, né, ali ilhas de excelência, de pessoas que estão fazendo coisas boas, tentando fazer, tentando melhorar. Tem muita gente que está tentando fazer, mas de uma maneira geral o negócio está complicado. É exatamente porque o homem é doente. Se o homem é doente, a sociedade se torna doente. Não adianta mudar, né, de lugar, né? Mudam-se as peças, mas a situação continua a mesma. As crises gerais que procedem da insegurança individual, então a crise vem dessa insegurança, são, por sua vez, responsáveis por mais altas e expressivas somas de desconfortos, insatisfação e instabilidade emocional do homem, formando um círculo vicioso que se repete, um looping. No capítulo, a Joana de Ângeles fala que isso, inclusive, é uma questão muitas vezes reencarnatória, né? Às vezes na própria gravidez, às vezes uma gravidez indesejada faz com que a pessoa sinta aquela energia de rejeição, de insegurança. Ela está lá no útero materno, acolhida, quente, né, alimentada, e de repente ela é colocada no mundo, e isso tudo, somado às questões pretéritas, faz com que muitas e muitas pessoas venham para o mundo de uma maneira desestruturada, sem contar a forma de criação, que a Joana de Ângeles coloca muito bem, que às vezes se rejeita a criança no útero, e quando a criança está aí na sociedade, ela acaba, a mãe e o pai acabam sendo substituídos, né, por alguém que foi contratado para poder, sem nenhum apego emocional, criar aquela criança. Aí é que realmente ela se sente sozinha, se sente completamente desprestigiada, né? E essa insegurança chega na idade adulta e dá no que dá, né? Dá no que dá nas crises aí que a gente vem vindo, né? Uma bola de neve. Ela diz: o homem é um ser inacabado, que a atual existência deverá colaborar para o aperfeiçoamento a que se encontra destinado. Faltando-lhe os recursos favoráveis ao ajustamento, torna-se uma peça mal colocada ou inadaptada na complexidade da vida social, somando a sua insegurança dos outros membros, assim favorecendo as crises individuais e coletivas. Quer dizer, eu sou inseguro, eu junto com outro que é inseguro e pronto, todo mundo vai ficar inseguro e já era. Né? E o homem é um ser inacabado. Olha só como ela coloca aqui. Ela fala que às vezes a pessoa se sente uma peça mal colocada, inadaptada. É uma sensação que já passou comigo e que passa com muitas pessoas. Você fala assim, parece que eu estou no lugar errado, parece que eu estou na época errada, parece que eu nasci na época errada. Muitas pessoas já sentiram isso, né? Porque realmente, às vezes, ela não se encaixa naquele grupo, né? E, na verdade, a pessoa precisa ser acolhida,
não só pela família, que tem, e tem tudo a ver com o que a Marisa nos trouxe, né, sobre a piedade filial, né, e tanta honrar o pai e mãe, e a obrigação do pai e mãe para com o filho, esse núcleo primeiro, que é a família aí, tem que ser de acolhimento, e a sociedade tem que acolher também, porque todo mundo está em evolução. Agora, se é cada um por si, né, a situação fica complicada, né, gerando essa insegurança coletiva, e essa insegurança coletiva geram as crises sequencialmente. Por desinformação ou fruto de um contexto imediatista consumista, elaborou-se a tese de que a segurança pessoal é o resultado do ter. Então, quer dizer, para eu estar seguro, eu preciso sair às compras, porque o mundo vai acabar, então eu preciso comprar tudo que tinha. Quem foi no mercado hoje percebeu que estava uma loucura, porque, afinal de contas, o mundo vai acabar. Só não me informaram ainda que ia acabar, mas, enfim, né, me parece que vai acabar, porque, né, todo mundo estava alucinado lá. Bom, enfim, então precisamos ter para ter a segurança. Que se manifesta pelo poder. Então, do ter, vamos para o poder. E recebe a resposta na forma do parecer. Olha que interessante. Ter, poder, parecer. Né? É assim que a gente tem segurança. Primeiro a gente precisa ter. Mas aí não adianta ter todo o dinheiro do mundo. Eu preciso de poder, eu preciso mandar, eu preciso, né, ser respeitado. E não basta eu ter toda a grana do mundo e ter todo o poder do mundo. Eu preciso parecer que eu tenho todo o dinheiro do mundo e toda a grana do mundo, porque senão, se não souberem que eu sou rico milionário, o que vai adiantar da minha vida? Né? Essa é a proposta, né, que se faz. Todos os mecanismos responsáveis pelo homem e sua sobrevivência se estribam nessas propostas falsas, formando uma sociedade de forma, sem profundidade, de apresentação, sem estrutura psicológica nem equilíbrio moral. Né? Exatamente por conta disso tudo. Né? É totalmente vazio. Totalmente vazio. E aí entramos até que eu coloquei no grupo lá, porque eu achei, assim, quando eu li esse parágrafo, eu falei assim, meu Deus, graças a Deus, é a resposta das minhas aflições. Porque eu tenho falado para vocês, o tempo todo aqui, do meu receio com os meus filhos, do futuro, né? Essa é a grande aflição. E a Joana de Ângeles, ela coloca aqui o que a gente precisa fazer na vida. Se a gente fizer isso aí, pronto. O homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com sua solidão. Nós viemos sozinhos para o mundo, iremos sozinhos. Nós compartilhamos essa vivência, e é maravilhoso compartilhar com a família, com os amigos, com as pessoas que estão aqui hoje, por exemplo, né? E a gente vai evoluindo, e uma pessoa ajuda o outro na evolução, só que a evolução é individual. Por mais que eu queira carregar as pessoas que eu amo junto comigo, falar assim, vamos evoluir, não adianta, é ela que vai evoluir. Então, a gente precisa, acima de tudo, ter estrutura individual. Isso não é egoísmo, isso não é individualismo, isso é estrutura. Ela continua aqui. Né? Então, consigo próprio, com sua solidão, com seus momentos limitantes e ansiedades. Quantos momentos limitantes nós temos? Quantas ansiedades nós passamos todos os dias, né? Administrando-os. Precisamos administrar, não é fugir disso, não é fugir do medo, não é fugir da ansiedade, porque todo mundo vai ter isso, a gente precisa administrar, saber administrar isso, para ver como é que a coisa funciona, né? E aí, diante disso, né, ela diz mais aqui, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las. Aí, quando a gente está estruturado, aí a gente pode compartilhar as emoções, reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaços, quando convidado à participação em outras vidas, porque nós vamos ser convidados a participar de outras vidas.
A gente precisa saber como é que a gente vai entrar como um convidado, né? A gente precisa saber como tratar o anfitrião. E outra, ou as pessoas que vierem a se envolver na sua área emocional, porque em alguns momentos nós seremos os anfitriões. E as pessoas vão adentrar na nossa vida e a gente precisa saber como tratá-las. Mas como é que a gente vai saber como tratá-las se a gente não sabe nem como se trata? Então, a estrutura emocional, educacional, e isso em todos os níveis, seja para as crianças, seja para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe, para aqueles que a gente convive, é exatamente essa estrutura da pessoa conseguir viver consigo mesmo, de conseguir saber que tem momentos limitantes, saber que tem ansiedades, mas saber lidar com tudo isso, porque a partir do momento que a pessoa tem essa estrutura, não tem para ninguém. Ela entra e sai de qualquer ambiente, de qualquer crise, porque ela vai saber compartilhar, ela vai saber ceder espaço, ela vai saber se adaptar ao mundo, né? Os conceitos de poder e da força estão presentes na sistemática da governança dos povos. Sempre os militares governaram mais do que os filosóficos. Joana de Ângeles, poder, força, militar no poder, né? E o poder sempre esteve por mais tempo nas mãos dos violentos do que na sabedoria dos pacíficos, gerando as guerras exteriores, porque os seus apaniguados viviam em constantes guerras íntimas, inseguros, aguardando a traição dos fracos, que bajuladores os rodeavam, e a audácia dos mais fortes que lhe ambicionam o poderio, terminando quase todos vítimas das suas nefastas urdiduras. Isso é o espelho dos nossos governantes, que veem em todo lugar ali. Durante a vida inteira foi assim, a Joana de Ângeles está dizendo, e continua sendo. Quer dizer, as pessoas se armam contra todos são inimigos, eu não posso confiar em ninguém. Né? É essa a ideia da força, do militarismo, né? Da violência, a solução da violência pela própria violência. Quem acredita na solução da violência pela própria violência, certamente vai ser vítima dela, em algum momento. E é isso que, infelizmente, os governantes passam. Né? Então, ela termina dizendo aqui, a segurança íntima conseguida mediante o autodescobrimento, a humanização e a finalidade nobre que se deve imprimir à vida são fatores decisivos para a eliminação das crises. Porquanto, afinal, a descrença que campeia e o desconcerto que se generaliza são defluentes do homem moderno que se encontra em crise momentânea, vitimado pela insegurança que o aturde. O homem é muito mais inseguro do que mal, não é? E essa segurança íntima nós só vamos conseguir com autodescobrimento, sabendo os nossos calcanhares de Aquiles, sabendo, né, os nossos momentos de dificuldade, sabendo lidar com tudo isso. Né? E ela fala aqui a finalidade nobre que se deve imprimir à vida. Eu acho que esse é o nosso objetivo de Ano Novo. Descobrir todos nós a nossa finalidade nobre. Não é só uma finalidade, não é só viver por viver. Não, eu quero viver bem, eu quero tratar os outros bem. Muito bem, isso é uma finalidade. Mas é uma finalidade nobre, a gente vai buscar, né? A gente está pensando nesse lado, então acho que a gente precisa buscar a nossa finalidade nobre, né? Que nós devemos imprimir na nossa vida. A partir desse momento, esses são fatores decisivos para a eliminação das crises. Né? Aí sim a gente vai deixar de ter crise na sequência. Né? Um capítulo emocionante, na minha opinião, emocionante. Alguém gostaria de falar alguma coisinha?
sobre tudo isso aí, alguma experiência, algum ponto de vista, alguma vivência, alguma intuição, qualquer coisa. Se não quiser falar, não tem problema também. É que aqui nós temos uma democracia. Pedro, fala para nós, Pedro, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, mano. Bom, não tem muito o que acrescentar, né? Em cima do que a Joana fala. De novo, ela é pontual e consegue expressar de uma maneira muito crítica a natureza humana. Mas é interessante, né, quando diz, por exemplo, respeitar a história do jeito que ela aconteceu, né? Que é um ponto que ela diz aí, e hoje em dia se acontece muito de ficar questionando os fatos que já aconteceram e tentar refazê-los na ótica de hoje. Eu acho que tem que respeitar a história do jeito que aconteceu, até para que a humanidade aprenda com esses erros, né? Acho que o ponto fundamental é isso, porque de nada adianta você esconder o que foi, o que aconteceu de fatos errados, né? Tem os certos também, mas principalmente os errados. E errados na ótica de hoje, né? Na ótica de hoje, na ótica de hoje. Imagina só, na ótica de hoje, você não falar mais sobre escravidão, você não falar sobre o Holocausto, você esconder tudo e não existiu. Não, você tem que falar e tem que questionar. Você tem que questionar vários pontos que aconteceram, mas aí a gente vai contrapor também com um fenômeno que está acontecendo hoje, que é esse patrulhamento que está existindo, né? Muito forte, né? Uma intolerância muito rígida de você expressar seu ponto de vista, né? De maneira diferente do que a sociedade hoje está querendo te impor. Então, assim, a gente fica sempre naquela linha tênue, né? Para onde a gente vai e a gente fica questionando alguns conceitos e valores do que está sendo imposto para você hoje. Mas acho que o principal é você ter seu equilíbrio pessoal, né? Você ter a sua segurança íntima para poder entender que aquilo que você acha que é o certo. As pessoas não precisam incutir na sua cabeça o que é o certo e errado. O certo é o certo. É aquele exemplo que você colocou, acho que umas 2 semanas atrás, de você estar dirigindo numa rua sem sinalização, sabendo que é 50 km por hora, e você sabe que você tem que dirigir a 50 km por hora e não precisa ter placa para poder estar dirigindo nela, né? E não infringir a lei. Então é isso. E uma outra coisa, só para finalizar, que me chamou a atenção, é assim, ó, o homem e a sociedade é doente. E depois fala, o homem é um ser inacabado. Desde quando a gente pensa diferente disso? Assim, desde que eu tenho um pouco de conhecimento, né, que a gente vai aprendendo com a vida, nunca foi diferente disso. Eu acho que piorou, né? Não sei. Eu acho que tem muita coisa que piorou, tem muita coisa que a gente pode tirar de proveito, mas piorou. E aí o que eu fico questionando é, quando vai melhorar? Em que momento a gente pode falar que o homem não vai ser mais doente, a sociedade não vai ser mais doente, o homem vai ser um ser, deixar de ser um ser inacabado? Eu acredito que vai ser só quando a gente realmente conseguir a inteligência emocional e pacificar a gente, né, internamente, né, para a gente poder seguir adiante. Penso assim, né, estou falando uma expressão muito pessoal, né, por tudo que está acontecendo, né, por tudo que está acontecendo na sociedade, essa revolução de pensamentos, esse dinamismo, essa coisa muito rápida, esse imediatismo das coisas, então faz com que você fique meio, né, e você questione até se você realmente você é um ser do seu tempo, se você não está vivendo num tempo errado. É isso, queria só fazer esse questionamento. Muito bom, maravilhoso. Mas são as dívidas de todos, assim. Acredito que sim, Sônia, eu acredito que sim. Infelizmente, estamos assim, eu vejo, posso falar? Claro. Eu vejo mesmo, às vezes, até em família, hoje em dia está difícil a gente... Eu vejo assim com minha irmã, ela é tão obcecada, não sei se... Mas a gente está nesse grupo. Eu não tenho partido político, mas ela é obcecada pelo presidente e ela acha o
o Brasil inteiro para ela é comunista. Todos. Então, não pode ter um pensamento fora. Então, assim, fica impraticável. A gente chega na casa dela, fica se controlando para não entrar em determinados assuntos que sabe que vai dar. Então, nunca fica, infelizmente, fica uma coisa assim que não dá para ter uma harmonia. Eu falo, meu Deus do céu, né? Como está fazendo a cabeça das pessoas, é uma coisa incrível. As pessoas estão indo para um caminho que não vai levar eu acho, para eu acho, Sônia, que em todos os tempos Será se que passaram houve isso? situações assim, né? Em muitos níveis. Só que o grande problema que eu vejo hoje, também é a minha opinião pessoal, é que as pessoas não tem pecado nenhum da pessoa ser obcecada Tem, a por gente esse ou por sim, aquele. mas Não há você pecado tem que nenhum. respeitar, não Mas é? é que há outros valores, né? E esses Sim. outros valores que são próximos da humanização, da família, né? Esses outros valores acabam sendo afastados, sendo empurrados em determinados momentos. Eu acho que na nossa vida a gente tem que colocar na balança. Eu posso ser partidário desse ou daquele, mas a partir do momento que eu estou numa convivência, eu tenho que pesar os valores. Sim, não tenho nem dúvida. Ter visão, né? Ter visão aberta, né? Porque você O problema são tem os que ter o valores. O respeito à opinião. Tá certo, tá certo. Não é fácil, não. Não é Entender fácil, também, mas... né? Desculpa. Pois não, Pedro, pode falar. Não, só para finalizar, entender também, quando você vê uma pessoa, você tem que entender que essa pessoa não é 100% ruim e nem 100% Nem 100% boa. boa. Isso não é Sim, verdade sim. mesmo. Isso é Né? A gente verdade. tem que olhar porque todo mundo tem defeito, porque as pessoas ficam cegas achando que é um mito. Desculpa, né, falar mito, Sim. que tem a ver com política, mas não é bem o caso, Sim, mas sim, enfim, agora saiu. sim. Mas acha que é mito, ou acha que é isso, ou acha que é outro adjetivo, mas é pensar realmente que a pessoa não é 100% correta e também não é 100% ruim. Só Acho que 100% né? é Jesus. Isso aí. E o capítulo mostra para gente que as pessoas são muito mais inseguras do que más também. Do que Né? não. Sim, Então sim. a gente começa a entender tantas posturas equivocadas, né? Pela insegurança de vários fatores, por Sim, vários motivos. insegurança. Né? É impressionante. É isso. Que a insegurança faz você ter o poder e parecer, né? Que não foi Sim, e dito aí. criar A Joana fantasmas, né? disse E tudo. criar fantasmas. E criar Também. fantasmas. Em tudo quanto é lugar, ver fantasmas. Né? Sim. A Joana estava corretíssima e continua. Vai ser difícil o dia que eu vou discordar da Joana de Ângeles, viu? Eu estou Vai esperando esse dia. Vai ser mesmo. Eu estou esperando esse dia chegar, mas acho que vai demorar muitas e muitas encarnações para chegar aí. Bom, E foi escrito em 90 esse livro, né? 90. Então, parece que foi escrito hoje, né? Sempre 2020. atual, tudo atual. Parece que foi escrito ontem. Tá Impressionante. certo, meus caros. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo ao nosso querido mestre, amigo Jesus, que nos abençoe, que nos guarde, que dê a sua paz, que plante essa semente humanista que a Joana de Ângeles vem trazendo para nós e nossos corações. Em nossos corações. Que possamos, acima de tudo, nos autoconhecer, nos descobrir e nos estruturar para que tenhamos uma vida harmoniosa em sociedade. Que assim seja. Que assim seja.